certo? Não dei boa tarde no início porque esperando o pessoal entrar. Então vamos lá. Vocês me informem, né, através do áudio mesmo, se estão vendo a tela aí do PowerPoint. Sim? Sim, Sim, dá pra Sim. Sim, tá aparecendo sim. sim. Então pronto. Qualquer coisa aí vocês falem no áudio, como eu falei, ou então me oriente aí quem ficou responsável pelo chat. Outra beleza. coisa, o chat, né, o Meet, ele deixa tudo gravado, né, quando eu estou gravando. Então, todas as conversas vão ser mandadas direto para o meu e-mail, assim como o vídeo. Então, tente não preencher o chat com besteira, né? Algo que a gente está enfrentando com vocês no sétimo ano. Quando abre o grupo, é uma porcentagem de pessoas que ficam falando, pensando que tá ali é um grupo da escola, e não um grupo que vocês formam para falar qualquer coisa, certo? Então, o chat daqui é a mesma coisa. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar a tela aqui. Reforçando aqui, a atividade que a gente tem é uma atividade anterior, certo? Que eu vou explicar aqui. Como a gente está passando aqui do dia 19, pessoal, a semana 19 foi repassada essa atividade do livro novo, 174, e a do livro velho, a 286, certo? Isso aqui foi da semana 19, certo? A dessa semana é referente à semana que seria do dia 19. Por que houve esse desencontro aqui? Por conta da avaliação socioemocional, né? E também acho que houve um feriado aí, né, no mês de outubro, certo? A página 174, pessoal, a gente não vai estar corrigindo hoje, pelo fato de eu ter pedido a vocês me enviarem por meio de foto, né? Então, Tá travando muito, professor. tá? Maria, macho. Tava normal aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pessoal, seguinte, às vezes pode ser, é da maioria que tá travando? Pra mim tá normal. Pois é, eu acho que é mais a questão Pra mim Tá também tá. normal. do aparelho, viu? Então vamos voltar aqui. Então, assim, explicando, na página 174 eu pedi a foto a vocês. Então, eu fiz a correção de quem mandou, né? E quem não mandou acabou se prejudicando, né? E aí a gente vai fazer a correção dessa página 175. Parte das questões da página 175, elas são semelhantes à do livro velho. Então, eu vou estar indicando, né? Quem está com o livro velho, fica com o livro aberto na página 287. E com o livro novo, na página 175, certo? Mas antes é bom a gente relembrar um pouco sobre o que a gente está estudando do capítulo América Portuguesa, colonização. E aí eu queria ter um retorno de vocês. Quando a gente fala de América Portuguesa, colonização, qual o ponto que vocês lembram sobre a colonização do Brasil, né? O que é que vocês podem aí revisar, relembrar para mim? Então, segundinhos aí. Liga o Os áudio. portugueses roubando o pau-brasil. Muito bem, tá certo, né? Falando de forma direta e clara, né? Primeiro que quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram num território do qual não era deles, né? Fizeram de bom moço e aí acabaram mesmo, de fato, roubando. Não tem no livro didático, mas a gente pode utilizar isso sim. Mais alguma outra coisa?
Procuravam por ouro também no Brasil, É, né, professor? Escravizando os negros. metais preciosos, escravidão, a escravidão dos negros, né? É bom a gente ter algo em mente. O negro não era um escravo, o negro ele foi escravizado. Às vezes parece, mas não é a mesma coisa, não, né? Muitos dos negros que vieram aqui para o Brasil, né? Eles tinham uma condição dentro do seu povo, dentro do seu reino, e às vezes até mesmo império, uma condição de sábio, uma condição de intelectual, de um marceneiro, um carpinteiro, né? E às vezes até líderes, né? Guerreiros que vieram aqui para o Brasil de forma forçada, né? Então, é muito bom a gente ter em mente que eles foram escravizados, não eram escravos, certo? Nessa questão. E foram trazidos para o continente americano com um único objetivo, ser mão de obra, né? E chegando aqui na América, eles, além de ser uma mão de obra, eles foram comparados a uma coisa, né? Então, a partir daqui, do continente americano, houve uma transformação sobre quem era o negro nesse período, né? Então, o negro ele vai ser caracterizado pelos portugueses, pelo o europeu de forma geral, né? De forma inferiorizada, desumana, e foi extremamente violentado, assim como os povos nativos, né? Os tupinambás, tupi-guarani, entre vários povos nativos que foram violentados aqui no Brasil. É bom a gente ter em mente, as coisas estão mudando, e contar a história da carochinha não é o ideal. Mais alguma coisa? Só tem participação de duas pessoas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Para os portugueses enganaram os índios, dando espelhos e coisas que eles não conheciam, né? Muito bem, né? Eu não sei se vocês já escutaram a música ou já ouviram falar na banda Legião Urbana, né? Lá, na banda Legião Urbana tem a música Índios, né? Então, se vocês quiserem estar escutando essa música, é bastante interessante. Onde ele fala lá, uma parte, me deram espelhos e viram um mundo doente, né? Essa parte do qual ele fala é o processo de escambo, né? O nome escambo, do qual tem até em destaque no capítulo. Escambo era o processo de troca, era uma forma de pagamento. Então, o português dava um espelho, um pedaço de espelho, um pedaço de pano, e em troca disso, os nativos trabalhavam para ele, cortavam o pau-brasil, e aí eles recebiam o mínimo, porque o nativo não tem a ideia de produtos. Hoje em dia, nós todos somos consumidos pelo produto. Às vezes a pessoa aumenta a sua autoestima tendo aquele produto ali, né? O celular hoje é praticamente se eu não tenho já sou um adolescente, um quase adulto, se eu não tenho eu estou totalmente deslocado da sociedade. Então, para os povos nativos, não tinha a questão do lucro, né, da riqueza. A riqueza deles era a vida deles dentro das florestas. A riqueza dele era preservar e se comunicar com os espíritos da floresta. Né? Muito das religiões espírita, até mesmo Umbanda, tem muito da religiosidade indígena, né, que acreditava nos espíritos, das árvores, das águas, entre outras coisas. Então, eles não tinham essa mentalidade do qual nós temos hoje, a ganância que provoca a violência, né, o que é do outro que provoca a violência. Hoje a gente tem um mundo totalmente dividido e isso não beneficiou a ninguém, certo? Mais alguma coisa para lembrar? Eita, Maria, tô ouvindo só os passarinhos. Não, dali uma. E sobre as doenças? As doenças, né? A gente viu no capítulo anterior como foi que o europeu conquistou a América, né?
E a doença foi um dos principais pontos de conquista, né? Onde milhares de povos nativos morreram, né? E hoje a gente tem ainda a questão da vulnerabilidade dos povos nativos com a Covid-19, né? Onde alguns se mantêm distantes da zona urbana e caso tenha algum contato, eles acabam perecendo. Isso ocorre até os dias atuais. Aconteceu com a varíola, com a febre amarela, entre outras doenças que chegaram nos países, certo? Alguém lembra sobre a primeira forma de administração da América Portuguesa? Como eles organizaram? Não? Capitanias hereditárias? Muito bem, capitanias hereditárias, né? Aí explicando novamente as capitanias hereditárias. A gente pega o mapa do Brasil hoje, né? E essas capitanias, elas foram divididas. Tem alguém falando? Elas foram divididas em 15 faixas, né? Essas capitanias são como se fossem os estados hoje, certo? É como se fossem. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, existe a capitania do Maranhão, do Ceará, da Bahia, né? De alguns estados que a gente conhece hoje. São Vicente, Pernambuco, entre Piauí. outros. Piauí, né? Então, foi dividido. Então, capitania é como se fossem os estados hoje, como se fosse, não era. E cada capitania dessa era governada por um capitão donatário, né? Então, esse capitão donatário, e como é que ele recebia essa terra? Ele recebia por meio do rei português, né? Que era o rei Dom João VI nesse período, certo? Ele recebia uma carta de doação, olha aí, coisa boa, né? E recebia uma imensidão, imagine receber o Ceará todo para você, na sua família. O nome é Capitania Hereditária. Então, era uma terra dada para uma pessoa que seria passada de família para família, né? Então, as capitanias hereditárias acabou provocando o que a gente conhece hoje por desigualdade social, por corrupção, né? E parte dessa riqueza, ainda hoje, né, tem resquícios. Se a gente anda no interior do Ceará, a gente percebe que algumas pessoas possuem um vasto território, né? E esse vasto território, praticamente, eles nem sequer utilizam, certo? Depois das capitanias hereditárias, houve o governo geral. Por que as capitanias hereditárias não deu certo, né? Uma das atividades a gente vai acabar respondendo isso, né? Então a gente vai deixar aí quais foram os motivos que levaram ao fracasso das capitanias. E aí, após o fracasso das capitanias, vem um governo geral. Então, apenas uma pessoa iria governar todo o Brasil. Porém, os capitães donatários ainda eram donos dos territórios que foram doados a eles. Só que vai ter alguém para administrar a colônia, certo? No caso aí, vão ser os governadores, o governo geral, certo? A partir daí começa a se desenvolver. E aí vai ter as atividades econômicas. A primeira atividade econômica, eu tinha até errado lá no Google Formulário, eu fiz a pergunta, qual a primeira atividade econômica da colônia Brasil, né? E aí, eu tinha colocado lá cana-de-açúcar, e eu esqueci de colocar que era pau-brasil, certo? Mas depois eu fiz a correção e dei os pontos para aquele pessoal que respondeu cana-de-açúcar. Então, a primeira atividade do Brasil econômica vai ser o pau-brasil. Depois vai vir a cana-de-açúcar, e junto com a cana-de-açúcar vai ter o algodão, vai ter o fumo, e vai ter também o cacau, né? Só no final do século XIX, o café vai se desenvolver, certo? Mas a atividade econômica mais produtiva que enriqueceu o Brasil foi a cana-de-açúcar, certo? É bom a gente ter em mente isso. E aí vai se formar as primeiras filas e a sociedade brasileira vai começar a se formar,
tá ok? E a gente vai para as primeiras questões. Vai estar meio borrada aí na página 175. Ele pede para observar o mapa lá na página 157. Olha aqui, pessoal. Quem está com o livro velho, essa questão 5 aqui é a questão 4 no livro velho, certo? Então, quem está com o livro velho, prestar atenção. Então, você observando lá o mapa, você vai conseguir responder. Aí eu quero o retorno de vocês. Quem conseguiu responder, por favor, me diga aí como o cartógrafo transmitiu as informações contidas no mapa. Alguém Professor, com respondeu? licença. Diga. Professor, não sabia que o senhor ia corrigir agora essa tarefa. Eu vou fazer só mais tarde, mas eu mando a foto pro senhor quando terminar. Ah, sim, não, é o que estou errando, é o que estou errando. Essa atividade foi que era do final do mês passado, eu repassei agora. Não é. Então, vamos lá. Lá no mapa, pessoal, vocês olham na página 157, e é muito simples a resposta. Como é que um cartógrafo, aquele que faz o mapa, vai orientar nós? Aí vai ter lá, né? Por meio das cores, certo? Ele vai fazer essa divisão de cores, os nomes e de uma legenda, certo? Então é muito básico. Olhando o mapa, como é que eu vou me orientar nesse mapa? Aí lá tem as indicações, certo? Então, respondendo isso, tá ok. Não precisa estar respondendo agora, no momento, porque não tem como eu ficar parando para esperar você responder. Eu vou estar postando isso aqui no YouTube e depois vocês podem ver. É bom acompanhar no livro. Aí, que capitanias mais prosperaram? Essa daqui é até simples, né? Alguém lembra? O Charles um dia me falou sobre as 3 capitanias que deram certo. Lembra, Charles? Alguém lembra? Então, olhando aí a página 157, Foi Pernambuco, São Vicente, falta só uma. Pernambuco, São Vicente, Bahia? Bahia, correto, Ah, né? não Bahia. no Muito chat. bem. Então, Pernambuco, Bahia e São Vicente. São as 3 capitanias. São Vicente, pessoal, que hoje é São Paulo, certo? Durante muito tempo, no período da colonização, Pernambuco foi a capitania mais rica devido à cana-de-açúcar. Bahia também tinha a sua fonte econômica no açúcar, mas também vai ter o cacau, né, que vai ser bastante importante. E a Bahia vai ser a primeira Professor, o senhor está corrigindo da 175, viu? Quem não obrigado. fez, quem não fez não tem problema não, que agora que eu lembrei que eu passei dessa semana, que eu estou adiantando. Então, as 3 capitanias vão ser essas. Bahia vai ter a Salvador, né, como a primeira capital do Brasil. Depois, a segunda capital vai ser Rio de Janeiro. E a terceira, alguém sabe qual é a terceira capital do Brasil? Que hoje é a capital do Brasil? Hoje. Qual é a capital do Brasil, pessoal? Brasília. Brasília. Muito bem, muito obrigado. Que capitanias mais prosperaram? Qual foi, ou a C, né? Qual foi a principal Já falou razão? essa, tio. Qual foi a principal razão da prosperidade dessas capitanias? Aí lá na página, pessoal, próximo do mapa, vai ter essa informação das capitanias aí. As que prosperaram e as que não, né? Então, assim, primeiro, na página 158, acho que vai ter lá, né? Porque elas prosperaram, certo? Mas aí a resposta vai estar basicamente aqui. Parte dela tinha como fonte econômica a produção do açúcar, né? Como eu falei, o açúcar, pessoal, nesse período aí,
é como se fosse o petróleo nos dias atuais. O açúcar era considerado ouro branco, né? Então era bastante valioso nesse período, tá ok? D. Que fatores contribuíram para o sucesso da produção do açúcar no Nordeste, né? E aí, alguns fatores vão, lá na página 158, vão estar lá, certo? A fertilidade do solo, o clima adequado ao cultivo de cana e a relativa proximidade com a Europa. Muito bem, né? No caso aqui tem só a terra de Massapê, que é uma terra vermelha, avermelhada, né? Que é ela que provoca a fertilidade. E aí o clima, do qual já foi falado aí, já foi respondido. A proximidade pela Europa, né? No caso o Ceará, é bem próximo da Europa. Quais foram as razões do fracasso da maioria das capitanias? Página 158 também. Por conta da falta de recursos de alguns donatários, grande Isso. extensão de terras a serem administradas. Muito bem. Tá Falta aí de até... comunicação entre elas, resistência dos indígenas e ocupação de suas terras. Muito bem. Então, tá bem aí, tá, ele tá na página 158, tá até A, B, C, D e E, né? Tá aí como a resposta. Página 158. Vamos aqui para a sexta. A sexta, pessoal, ó, livro velho é a questão 6 também, né, do livro velho. Então, aqui, no livro novo é questão 6 e no livro velho também é questão 6. É a mesma coisa que pede. Então, você dá para corrigir por aí. Ele pede para montar no seu caderno uma espécie de ficha, né, sobre as câmaras municipais. Aí uma pergunta, né? As câmaras municipais de hoje, quem é que ocupa as câmaras municipais? Qual é o cargo político que ocupa as câmaras municipais? Alguém lembra? Ou sabe? Oi? Alguém falou? Os vereadores. Hoje em Muito dia, bem. quem ocupa são os vereadores. Muito bem, os vereadores. Atualmente, pessoal, para ser um vereador, é necessário ter bastante terra? Não. Não, Não, É necessário Não. ser rico? Não. 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 Tá? Então, Não. nesse período, o período colonial, né, tinha essa questão, certo? E a primeira pergunta é o que eram? Ah, o que eram o quê? Ele está perguntando o quê? O que eram as câmaras municipais? Muito bem, né? Muito bem, o que eram as câmaras municipais? Alguém, lá na página 163, pessoal, vai estar lá sobre as câmaras municipais. Enquanto vocês abrem lá, na página 163, eu adianto logo o que eram. Era um órgão encarregado de administrar as vilas e cidades. Qual é a função das câmaras municipais hoje? É a mesma, mas não de administrar, a mesma, né? Não tira a questão da administração. Hoje, as câmaras municipais, eles estão lá como um órgão para fiscalizar o administrador da cidade. E quem é o administrador da cidade é o prefeito, né? Então, além de ser um órgão fiscalizador, ele também está lá para elaborar projetos e aprovar projetos, além de votar nesses projetos, né? Então, nesse ano, repetindo mais uma vez, de suma importância, é bom vocês se orientarem, eu sei que vocês ainda não votam, mas podem estar orientando. Prestar atenção nos vereadores, né, em quem o pai, a mãe, quem vocês estão escolhendo para fiscalizar, né, porque muita gente, infelizmente, ainda vende o seu voto, e muita gente vota sem nem sequer conhecer o candidato, né? Às vezes, os vereadores uma parte da política até mais importante que um prefeito ou um governador ou um presidente, né? Por conta que
Eles vão ser os responsáveis, eles vão ser a nossa voz dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de um estado. Então é bom ter bastante atenção nisso. B. Quem eram os vereadores daquelas câmaras, né, do qual eu reforcei? Os senhores do engenho pediam. Não, calma. É por aí. Os senhores do engenho pediam um preço maior do que aquele que os comerciantes portugueses queriam pagar. E os vereadores? Não. Não, né? Mas é por aí, porque boa parte dos vereadores eram senhores de engenhos, né? Eles eram grandes proprietários de terra e de escravos, certo? Então, os vereadores nesse período eram essas pessoas que eram esses grandes proprietários. Eram os considerados homens bons, certo? E teve alguns casos que teve alguns comerciantes ricos e sacerdotes, ou seja, membros da igreja, certo? Que eram vereadores. O padre Cícero daqui, né? Ele ocupou cargo político, certo? A gente entrando aqui só. Sim, continuando. Então vamos lá, a gente estava na C. O que era necessário para ser vereador, né? Professor, não sei se está certo, mas eu vou falar. Era necessário fazer a partir de elite colonial? É por aí, né? É por aí. Ter Li... pureza de sangue. Não Muito eram bem, aceitos descendentes de negros nem de judeus. muito bem. Pureza do sangue, né? Você já deve ter ouvido a frase sobre a questão de sangue azul, né? Que aparece até em alguns filmes, e às vezes até em novelas, que você deveria ter um sangue azul para ser comparado à elite, né? A pessoa rica. Então, tem a pureza de sangue. Não adianta você ser um grande proprietário de terra e ter uma descendência de um negro ou de um nativo. Se tivesse isso, você já não era puro. Então, tinha que ter essa pureza, essa linhagem, certo? E a última, sobre que assuntos os vereadores decidiam? A realização de obras públicas, calçadas, estradas e pontes. Alguns impostos, a exemplo dos que eram pagos pelos vendedores ambulantes, a conservação, limpeza e abolição das ruas, os salários pagos a trabalhadores livres e o abastecimento de gêneros da terra, como farinha de mandioca. Tudo isso aí, né? No caso, eu coloquei aqui até reticências aqui, que não ia caber, né? A administração da cidade, a arrecadação de impostos por meio dos trabalhadores da cidade, né? A conservação das ruas, obras públicas diversas, obras públicas, né? A limpeza, entre outros, do qual já foi lido e na página 163 aí, certo? Aqui para o próximo, as duas outras questões. Em relação ao livro velho. Quem fez a tarefa, pode enviar depois ou não? Não, essa atividade eu não vou pedir para ser enviado. No final aqui eu vou dar um outro aviso, certo? Essa não vai ser preciso enviar. Ó, em relação ao livro velho, quem está com ele, a questão 7, certo? Se bem que aqui também é a 7, então é a mesma, né? Ainda bem. Questão 7. E vamos lá, aqui é apenas para marcar a incorreta, né? A gente pode até ler e aí a gente vê qual é a alternativa incorreta. Leitor ou leitora? Eu. Pois vá. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. A. Nos tempos coloniais, além do açúcar, eram produzidos no Brasil gêneros como fumo, algodão, couro, cacau, entre outros. B. Muito. O fumo ou tabaco Não, era um produto.
Deixa só a gente analisar, né? Vamos analisar aqui para a gente ver. Vocês marcariam isso aí como incorreta ou verdadeira? Não, é correto. A primeira é correta. A primeira é correta, né? Muito bem. Então vamos passar para É B. Eu botei TV. Certo, vamos lá, B. Continua a leitura. O fumo ou tabaco era um produto muito consumido, tanto aqui quanto no exterior. Na África, era trocado por africanos escravizados. Muito bem. Isso aí é uma informação do qual o processo de troca, de compra de negros na África ocorria por meio disso, do tabaco, né? Do fumo. E aí? Incorreta, verdadeira? Acho que é correta. Correta. Correto. Correta. Muito bem. Correta. Vamos para C. O algodão produzido nos atuais estados do Maranhão, Pernambuco, Ceará e Pará era exportado para a Inglaterra. Muito bem. E aí? V. Eu acho que é correta. Não, incorreta. Incorreto. O algodão produzido Incorreta. nos atuais estados Maranhão, Pernambuco, Ceará e Pará era exportado para a Inglaterra. Ó, eu acho que a Inglaterra ela vai ser responsável pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela se inicia através da fabricação da indústria têxtil, né, que é a indústria de roupa. Então, ela vai consumir bastante algodão da América, certo? Então, essa opção ela vai estar correta. Então, a única incorreta vai ser a D. O gado produzido no Brasil colonial servia apenas como alimento. A pecuária, portanto, era insignificante na economia colonial. Está errado, né? Por exemplo, o sul do país ou até mesmo o Ceará, pessoal, foi bastante beneficiada pela a pecuária, né? A questão da carne. Não sei se vocês já ouviram falar da carne charque. Já ouviram falar? Charque? Sim. Pois é, acho que Já. o charque é a mesma coisa da carne de sol, né? Então, houve o período aí da charqueada. Por exemplo, Aracati. O Aracati ia ser a capital do Ceará, né? Devido à riqueza que ela adquiriu nesse período da charqueada, né? Então, a pecuária foi bastante importante. Então, a alternativa incorreta aí é a D, certo? No livro velho, certo? Da questão 7, a alternativa incorreta é a B, certo? No livro velho. Ok? E aí a gente vai aqui, aí esse daqui é bem simples, né? É uma análise da tabela. Em relação ao livro velho, é a questão 5 do livro velho. Aqui está como questão 8. No livro velho é questão 5. Então, é só dar uma olhada lá. Então, a gente olhando aí para a tabela, ele pergunta, o que a tabela mostra? E aí? Número de engenhos em 1585. Muito bem, é simples. A leitura de uma tabela, o número de engenhos que cada capitania possuía em 1585, né? Aqui ele não tem capitania, mas aqui a gente sabe, né? Ó, capitania aqui. E o que eram os engenhos? Só para a gente reforçar, os engenhos eram os locais onde eram produzidos, plantado o cana-de-açúcar e depois transformado em melaço para depois vir o açúcar mesmo, certo? Ô, professor, Diga. na A eu botei mostra os engenhos, viu? Mostra os engenhos. Sim. Você colocando aqui o título já está correto, viu? Coloque assim Tá. o título aqui, o número de engenhos em 1585. Já está correto. Ok. B. Em que região se encontram as capitanias com maior número de engenhos? Pernambuco, Bahia. Pernambuco e Bahia. Só ela? Espírito Santo e Ilhéus. Certo, né? No caso aqui,
fica nas 3, né? Nordeste no todo, certo? Pernambuco, Bahia e Ilhéus hoje que faz parte da Bahia, certo? Vamos para C. Em 1585, dos 122 engenhos contabilizados, 101 pertenciam a apenas 2 capitanias nordestinas. Somados, os engenhos pernambucanos e baianos representam que porcentagem? Aí é o seguinte, pessoal, aqui eles fazem uma relação com matemática. Então, se tinha 122 engenhos e apenas 101 pertenciam às capitanias nordestinas, qual é a porcentagem disso? 122 é o total, e 101 era a quantidade de capitanias nordestinas. Vocês conseguiriam fazer aí a porcentagem? 21. 21%? Eu acho que sim. Eu acho que é quase o contrário, viu? É o contrário, porque 21 representaria o quê? Os 21, as outras 21 capitanias. É a porcentagem. Não. 5%? Eu vou chamar o Marcelo aqui, viu, para vocês. No caso aqui vai ser 82,7%. Certo? Vai ser a porcentagem aqui. Vocês têm que fazer o cálculo para conseguir aqui a porcentagem. Então, eu acho que eram essas duas atividades aí, essa página 175, né, para hoje. A gente já aproveitou e revisou. Próxima semana a gente vai ter apenas revisão. Vou colocar apenas o nome e Vai ter começar. atividade para Oi? fazer? Vai Atividade ter que eu- atividade para fazer? A atividade que eu passei foi essa de hoje, né, que eu acabei já corrigindo. Aí eu vou postar no YouTube, né, e caso você queira rever para ver se está certo ou não as respostas, aí você dá uma olhada lá, certo? Aí a questão da próxima semana, a gente vai ter aquela revisão da avaliação parcial, e logo após a revisão, eu vou estar postando o Google Formulário para vocês responderem, certo? Aí, pessoal, tinha um aviso que eu acabei esquecendo. Um aviso que eu ia dar no final, alguém até perguntou. Alguém lembra?